Olá meus amigos, seja muito bem-vindo aqui no canal. O meu nome é Wander Souza e hoje eu apresento para vocês mais uma planta medicinal. Vou falar mais uma planta aqui para trazer benefícios para a nossa saúde, né? Para a gente fazer o uso dela aí no nosso dia a dia e combater diversas doenças. Bom, hoje eu quero apresentar para você o hortelã do norte, também chamado de hortelã-pimenta, chamado de malvaísco, malvariço, né? Ele é chamado de, enfim, hortelã gordo, tem diversos nomes populares, tá, para essa planta aqui. Bom, e eu tô com um galho aqui de uma planta que faz parte do mesmo gênero, tá, porém é uma planta distinta, tem outras propriedades, tá bom? Embora parecidas, são plantas distintas nas suas propriedades. Esse daqui é o boldo brasileiro, né, chamado de boldo de jardim, também chamado de tapete de Oxalá, depende também da região, vai variar o nome, os nomes populares, né, para essa planta aqui, tá? Mas esse daqui é o boldo aí de jardim, né, o boldo que o pessoal utiliza bastante, né? Já esse daqui é o hortelã do norte, né, também chamado de hortelã-pimenta. Bom, essas plantas aqui, elas fazem parte do mesmo gênero, o gênero Plectranthus, tá bom? Bom, essa planta aqui é o boldo de jardim, né? É o Plectranthus barbatus, tá bom? Não é o boldo do Chile, tá, pessoal? Que muita gente fala boldo do Chile, mas não é, tá? Esse daqui é o boldo de jardim. Já esse daqui, o hortelã do norte, é o Plectranthus amboinicus, tá bom? Essa planta aqui, né, o boldo, ele é muito utilizado para o sistema digestório, né, para melhorar a digestão, né, contra processos inflamatórios, por exemplo, como gastrite, é utilizado aí para o fígado, né, desintoxicar o fígado, melhorar a digestão. Então ele é bastante utilizado para o sistema digestório. Já essa plantinha aqui, que é uma planta muito parecida, do mesmo gênero, porém essa planta aqui já é mais utilizada como tempero, né, ele é um tempero, né, muito usado, por exemplo, para amaciar carne, né, que tem essa função também. Então assim, ele é um condimento e ele, medicinalmente, ele é mais utilizado para o sistema respiratório, tá bom? Então, assim, uma outra hora eu falo a respeito do boldo, sobre todos os benefícios, que ele também não é só essa função para o fígado, mas uma outra hora eu falo dessa planta aqui. Eu trouxe ela para a gente ver como que elas são realmente parecidas, tá? E mostrar aqui para você algumas características do boldo que são distintas aqui do hortelã-pimenta, do hortelã do norte, ou então hortelã gordo, tá? Bom, o boldo ele tem uma folha sedosa, já esse hortelã aqui não tem essa folha sedosa. O verso dele é a mesma coisa, tá? Também tem essa seda, esses pelinhos, tá? É uma planta pilosa, tá? Inclusive o caule dele é piloso, já o caule desse daqui não é piloso, não tem esses pelos. E o verso dele também não tem pelos. Então, essa é uma folha bem mais áspera do que do boldo. O boldo realmente tem uma folha mais sedosa, mais macia. E, inclusive, é uma folha maleável. Você pode apertar se ele não quebra tão fácil, tá bom? Já essa daqui não, uma folha bem quebradiça. Se você sentir o cheiro, o perfume do boldo, eu gosto demais desse boldo aqui, mas muitas pessoas, né, se sentem repelidas aí, não gostam desse cheiro do boldo, tá bom? E ele tem um gosto muito amargo, né, do boldo, né? Os boldos geralmente todos eles são muito amargos, por isso que faz tão bem, né, para bile, para digestão e tudo mais. Então, assim, o boldo ele é muito amargo, já esse daqui não, já esse daqui já não tem esse sabor amargo, ele já tem um saborzinho mais picante, por isso que chama hortelã pimenta, tá? E ele tem um saborzinho um pouquinho azedo, tá bom? Então, assim, no sabor são bastante distintos, no olhar, assim, se você vê a planta, são bastante diferentes se você tocar nelas, né? As folhas são parecidas, fazem parte aí da mesma família, do mesmo gênero, porém possuem capacidades distintas, tá bom? Então, uma outra hora eu falo a respeito do boldo, tá ok? Bom, é o seguinte, esse daqui é o Plectranthus amboinicus, né? Aquele ali era o Plectranthus barbatus, né, o boldo. Bom, então, eu vou falar a respeito do hortelã do norte. Bom, para que serve essa planta aqui, né, pessoal? Bom, primeiramente, ela é uma planta muito condimentar. Então, se você utilizar ela no seu dia a dia como tempero, é sensacional essa planta, é maravilhoso. Só de você tocar nela,
ela já solta, ela tem um aroma, um perfume, é uma coisa, sabe, é uma coisa de louco, é coisa boa demais. Eu estou apaixonado com essa planta aqui. Ela não é comum na minha região, eu encontrei ela numa floricultura. Minha esposa é de uma região onde essa planta para eles é comum, né? Ela é de Governador Valadares, de uma região bem distante daqui da minha região, né? Da minha cidade. Eu se encontro no sul de Minas, a minha esposa ela é do Vale do Aço, então do Vale do Rio Doce, né, de uma outra região mais perto do Espírito Santo. Eu já sou mais próximo de São Paulo. Então, são culturas muito distintas, embora sejam mineiros, é uma cultura muito distinta. Então, para a gente aqui no sul de Minas, eu nunca vi essa planta. E quando encontrei ela na floricultura, reconheci essa planta, eu falei, eu tenho que ter ela na minha horta, no meu jardim, que é sensacional. Então, eu convido vocês a adquirir uma planta dessa, tá bom? Então, é sensacional essa planta aqui. Primeiramente, ela é uma planta muito utilizada como condimento mesmo, né? Temperar aí, sei lá, fica a seu critério, né? Pode temperar várias coisas, mas o pessoal utiliza muito para temperar carne. Até porque ela tem uma grande capacidade de amaciar a carne, tá? Ela é proteolítica. Então, essa propriedade dela é maravilhosa. Você pode estar amaciando a carne ao mesmo tempo temperando, que é sensacional essa função dela. Inclusive, eu quero perguntar para você, para que serve essa planta aí na sua região? Para que vocês utilizam ela? Se você conhece, então, hortelã-gordo, hortelã-pimenta, hortelã do norte, né, no que vocês fazem uso dela? Para que você utiliza ela? Seria interessante você compartilhar com a gente o seu conhecimento também, tá? Bom, pessoal, então, além dela ter essa função, né, primeiramente ela tem essa função de ser um tempero, de ser um condimento, mas a gente aproveita as propriedades maravilhosas que ela tem para curar o nosso organismo, né? Ela tem diversos compostos bioativos, diversos fitoativos, né, fitoquímicos, que fazem muito bem para a nossa saúde, né? Diversos compostos aqui que têm propriedades maravilhosas. Bom, primeiramente ela tem uma grande capacidade de ser anti-inflamatória, e com isso a gente aproveita, né, para tratar qualquer tipo de inflamação. Por exemplo, artrite, tendinite, gastrite, sinusite, amidalite, esofagite, né, todo tipo de ite que você conhecer é uma inflamação. Até a diabetes, por exemplo, é uma inflamação. Então, é uma planta que vai ajudar no organismo como um todo. Todos os tipos de inflamação que você tiver, você pode estar utilizando essa planta aqui, que ela vai te ajudar. Muitas pessoas, às vezes, falam que a planta não está servindo tanto, falam assim, mas eu fiz o uso dela e ela não está combatendo tal doença. Gente, a planta medicinal, a gente tem que ter, né, ali... sempre está usando a planta, né? Ser religioso ali, né? Fazendo o uso dela. Se você se propôs a fazer um tratamento natural, você tem que começar e terminar, certo? Para você realmente ver a eficácia da planta. Mas plantas medicinais, elas não atuam somente naquele problema. Você vai ter o efeito colateral dela de ajudar contra outros problemas. Então, por exemplo, quando eu estou falando que ela é anti-inflamatória, ela atua muito no sistema respiratório. Então, bronquite, sinusite, né? Todos esses problemas do sistema respiratório, ela vai ajudar muito contra a asma, contra a pneumonia, sensacional contra esses problemas, porque ela é broncodilatadora. Tem toda essa função. Ela é expectorante, né? Ela ajuda eliminando o muco e tudo mais. Bom, sensacional. Mas você vai ter outros benefícios também, por exemplo, contra artrite, contra tendinite, contra bursite, outros tipos de inflamação. Tá? Ela atua mais no sistema respiratório, mas você pode usufruir, né, ter os benefícios do hortelã-gordo aí para tratar seu organismo como um todo, tá bom? Então, todo tipo de inflamação, conte com a hortelã-gordo, que é sensacional. Bom, os fitoativos aí dessa planta têm um grande poder antioxidante, né? Um grande poder anti-inflamatório, lógico, tem um grande poder de ser antioxidante. Sendo antioxidante, vai proteger a célula, né, por exemplo, contra um dano na célula, né, uma mutação.
e consequentemente a gente tem já uma função também de ser, né, um anticâncer, de ter essa propriedade, né, de ser anticancerígeno. Ele protege a célula, né, ele é um citoprotetor, né, ele é um antimutagênico. Vê aí como é que uma coisa está ligada com a outra. Então, assim, os fitoativos é antioxidante. Sendo antioxidante, elimina radicais livres, elimina toxinas. Eliminando toxinas, né, eu já automaticamente já estou inibindo, né, a produção, né, das prostaglandinas, por exemplo. Eu já estou inibindo a produção de pró-inflamatórios, eu já estou inibindo, então, toda a inflamação do meu organismo, eu já estou combatendo automaticamente diversas patologias, diversas doenças, tá? Então, planta medicinal é isso, é maravilhoso. Então, ele tem essa função, né? Primeiramente eu falei que ele tem a função de proteolítico, ele tem a função de ser anti-inflamatório, antioxidante, ele tem a função de ser expectorante, ele também tem a função carminativa. Lembra que eu falei a respeito dele ser, né, o primo aqui do boldo? Pois é, o boldo ele não trata muito bem no sistema digestório, né? Por exemplo, tratando do fígado, da vesícula, do estômago, do intestino. Então, essa planta aqui, né, ele é do mesmo gênero, olha só a capacidade dela nessa questão do estômago, né, por exemplo. Ele tem a função de ser proteolítico, ou seja, ajuda também na digestão, só que já é um outro trabalho da planta, já é uma outra capacidade de atuar também, né, na questão da digestão. Esse daqui, por exemplo, estimula a bílis, estimula, né, o suco pancreático, estimula então as atividades do fígado, né, também na atividade do estômago, do intestino, nessa questão, aumentando a produção de bile. Já esse daqui não tem essa capacidade, mas ele tem a capacidade de derreter mesmo ali o alimento, de ajudar a derreter o alimento, principalmente a carne, tá? É a função proteolítica. E também tem a função de ser carminativo, ajudando aí, por exemplo, contra os gases. Então, se você, por exemplo, toma o boldo e essa planta aqui, que embora sejam parecidos, mas se você usa uma folhinha de um e uma folhinha de outro, contra, por exemplo, uma má digestão, você está atuando contra a má digestão de diversas frentes. Você está ajudando o fígado, está ajudando a bile, está ajudando o estômago, está ajudando o intestino, né? De diversas formas. Você observa como é que é o sinergismo das plantas, tá bom? Então você tem que saber o benefício da planta, como que ela atua, a frente que ela atua, como é que ela age, né, contra determinado problema, e você fazer uma junção de plantas que tenham capacidades mais ou menos parecidas, né, para você ter então aí uma potencialização da capacidade daquela planta atuar naquele problema. Então se você utiliza a planta certa para determinado problema, né, eles realmente atuando naquele problema, é sensacional. Agora dá uma olhadinha, olha só, se o meu problema é má digestão e eu fizer o uso, né, do boldo brasileiro, boldo de jardim, né, que é esse Plectranthus aqui, né, barbatus, junto com o Plectranthus ambonicus, que são plantas do mesmo gênero, da mesma família, muito parecidas, a gente tem a capacidade de tratar muito bem aí o sistema, né, digestório, ajudando contra a má digestão e tudo mais. Mas se eu junto ele agora, né, esse Plectranthus aqui, aqui o meu hortelã-pimenta, hortelã do norte, né? Se eu juntar essa plantinha com a folha de manga, eu tenho um excelente expectorante, um excelente antitussígeno, um excelente mucolítico, né? Um excelente planta e um excelente fitoterápico, né? Medicamento, um antídoto verdadeiro aí contra doenças respiratórias. Então vai te ajudar contra bronquite, contra asma, contra rinite, contra até uma pneumonia, tá? Então assim, ele vai atuar muito no sistema respiratório. Agora imagina, se você utilizar com a folha de manga, sensacional. A folha de manga, ela é também antiasmática, né? Ela ajuda na dilatação dos brônquios, então na saúde do pulmão, limpando o pulmão, contra o catarro, contra diversas inflamações, contra a alergia, né? Então, assim, você juntando essas duas plantas vai ser sensacional no sistema respiratório. Outra coisa também, você juntar aqui o nosso amigo gengibre, né? Junto com o Plectranthus aqui, junto com o hortelã-pimenta, hortelã do norte, a gente tem um excelente
broncodilatador, um excelente antitussígeno. Faz um xarope dessas duas plantas para ver quanto que vai ser bom aí contra asma, contra bronquite, entendeu? Então, é a função aqui do gingerol, né, que é uma das substâncias do gengibre, junto com o hortelã-pimenta, com o hortelã gordo. Sensacional, né? Vai ser uma função maravilhosa no sistema respiratório. Bom, se você, por exemplo, está com um ataque fúngico, né, está aí com algum fungo, com uma candidíase, você pode estar utilizando o chá dessa planta aqui também, fazendo um banho de assento e fazendo o uso dele, que vai ser excelente. É um bactericida, né, um antifúngico maravilhoso, tá? É bactericida, antifúngico maravilhoso, contra diversas bactérias, diversos fungos, é contra vermes, é contra larvas, tá? Então, esse Plectranthus aqui, é o hortelã do norte, hortelã-pimenta, é bactericida, fungicida, larvicida, tá? Antihelmíntico, ajuda contra vermes. Se você fazer o uso dele, você vai estar eliminando diversas parasitas, tá? Do seu sistema, então, digestório, né? Do seu intestino. Então, você vai estar combatendo a Taenia oleum, né? No caso, a solitária, vai estar combatendo as cáries lumbricoides, né? A lombriga, a oxiurus e tantos outros aí. Você está prevenindo, né? Então, assim, você vai eliminar esses parasitas do seu organismo fazendo uso do hortelã do norte. Você vai estar eliminando diversas bactérias gram-positivas, gram-negativas, causadoras de diversas doenças, né? Diversas patologias, utilizando o hortelã do norte. Você vai estar melhorando seu sistema imunológico com o hortelã do norte. Ele vai estar elevando seu sistema imunológico, tá? Ele eleva seu sistema imunológico. Vai estar melhorando a sua digestão utilizando, então, o hortelã do norte, né? O hortelã-pimenta, né? Plectranthus amboinicus. Se você fizer o uso dele, vai ajudar muito. É expectorante, né? Anti-inflamatório, bactericida, fungicida, antihelmíntico, né? Então, assim, é uma planta sensacional. Para o sistema respiratório, então, nem se fala o quanto que essa planta é boa, né? Tem diversas atividades, mas principalmente no sistema respiratório é bom demais. Bom, como é que você usa essa planta aqui? Bom, você pode estar fazendo um xarope, como eu falei, utilizando, por exemplo, a folha da manga, utilizando o gengibre, né? Vai ser muito bom. Se você fizer ele com gengibre, você vai fazer o seguinte: pega aí uma colher, né, de sopa de gengibre, tá bom? Você pica o gengibre, rala o gengibre, pega uma colher de sopa de gengibre, ferve ele por uns 3 minutos, tá bom? É o suficiente. Você vai ferver, vai fazer uma decocção e depois você vai colocar umas 2 folhinhas dessa daqui de hortelã. Ou então uma colher de sopa de folha de hortelã gordo, tá? De hortelã do norte, picadinho. E é nessa água, né, que você acabou de ferver aqui o gengibre, você desliga e já logo após coloca então o hortelã do norte, tá? E aí você deixa ali por uns 10 minutos. E depois coa e bebe. Você pode estar adoçando com mel assim que esfriar, tá bom? Lembrando que não faça o uso do mel com ali, se a mistura estiver quente, não coloque o mel. Espere esfriar, tá bom? Porque o mel, ele altera, né? Ele oxida, ele na verdade vira quase que um veneno se você utilizar ele com alguma coisa quente. Então não aqueça o mel, senão perde as propriedades. Então você vai fazer esse xarope, tá? Fazer esse chá aí dessa forma, tá bom? Agora você também pode estar fazendo um xarope, né? Fazendo um xarope dele com a folha da manga, gengibre, vai ser muito bom, tá bom? Então assim, vai ser excelente. Então você tem um excelente expectorante, tá bom? Só não é indicado você administrar isso daqui se você estiver grávida, lactante. Se você estiver fazendo uso também, né, de algum medicamento para afinar o sangue, também não é legal porque ele tem essa função de ser antitrombótico, tá? Então ele vai ter uma função de afinar o sangue, tá bem? Ele dá uma diminuída na quantidade de plaquetas. Então você só toma cuidado com isso. Se você faz o uso de anticoagulante, ela aumenta o potencial anticoagulante. Bom, ele vai ter outras funções também, né, que eu não destaquei, por exemplo, de abaixar colesterol, ajuda também na questão do equilíbrio do colesterol, de ser, né, antidiabético, também tem essa função. Ele tem essa função, mas não é tão forte nessa planta. A função dele maior é sistema digestório, né, e também o sistema respiratório. Então,
O hortelã do norte tem muitas funções, diversas funções, né? Ele vai atuar no nosso organismo como um todo, mas o forte dele é o sistema respiratório. Então, bronquite, asma, rinite, né? Bursite, falei, é uma inflamação, né? Mas enfim, tudo isso daí ela atua muito bem, tá bem? Então você pode estar utilizando isso daí no seu dia a dia, todos os dias, não tem problema nenhum, 3 vezes ao dia fazendo o chá, então, do hortelã do norte, né? Hortelã graúdo, hortelã gorda. Pode estar fazendo uso com outras plantas, como é o caso da manga, com poejo, com hortelã comum, né? Com tantas outras plantas aí, você também pode fazer o uso dessa planta aqui. Utilizar na salada, utilizar como tempero aí, né, um condimento na carne, ajudando em tudo isso, ok, pessoal? Bom, meus amigos, esses daí são os benefícios dessa hortelã, embora chamado de hortelã, né, mas as hortelãs, na verdade, fazem parte de um outro gênero, que é das mentas, tá? Então não confunda, é chamado de hortelã-pimenta, mas a menta piperita sim é a menta, é o hortelã-pimenta, né? Hortelã-pimenta de verdade é uma menta, né? Que é chamado de menta piperita. Esse daqui é o Plectranthus amboinicus, né? Ele então é dessa família aqui, ó, do boldo, tá ok? E tantas outras variedades de boldo também. Bom, pessoal, essas daí são as propriedades, são os benefícios, então, do hortelã do norte. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você achou útil, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí pra gente, tá? Que isso é muito importante. Compartilhe aí essas informações, esse vídeo. E é isso. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.